Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar o hino número 456 do cantor cristão. 456. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhamos a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Senta um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Senhor Deus, ó Pai querido, obrigado por mais uma vez estar na Tua presença, Pai, porque Tu estás aqui. A Tua palavra fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu ali estarei. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor Deus nos trouxe amanhã. Aprendemos mais uma porção da Tua palavra e agora, Pai eterno, sê com o Teu servo que irá trazer a mensagem. Com certeza virá de encontro aos nossos corações. E sempre eu falo que sairemos daqui diferente, porque a Sua mensagem tem poder para a transformação. Usa, Senhor Deus, o Teu servo nesta hora. Essa é a minha oração que faço com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. 438 do cantor cristão. 438. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom. Tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar o confiado no Cordeiro, e
na cruz já fez a nossa redenção. Todos unidos nesse grande intento, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, sem cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto céu. Jesus, ó Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregando e confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem final que encanta e que o pecador conduz, cheia de bênção do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus. Cheia de amor, traz do céu o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça santa. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregando e confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Os irmãos podem se assentar. A graça de Deus nos alcançou e nós estamos aqui em mais um domingo. E isso é um privilégio. Queria vos perguntar quantos aqui sabem por quantos domingos ainda estarão aqui. E quantos se lamuriarão por não terem estado na casa do Senhor. É melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. Nós estamos estudando a palavra de Deus e o nosso texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15. Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15, que está escrito assim: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado pelo outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu vou orar, falar com o Senhor nesta hora. Senhor, na dependência do Senhor, debaixo da graça do Senhor e na iluminação do Teu Santo Espírito, uma palavra alicerçada na palavra, o suprassumo da Bíblia, para que nos robusteçamos. E, Senhor, hoje estaremos dando continuidade na aproximação do Senhor, que é santo, que é glorioso, que é majestoso, que nem Adão chegou a ver. Eu quero te louvar e exaltar na beleza da tua santidade, no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, na quarta-feira
nós falamos na primeira das 6 mensagens que proclamaremos aqui do arrependimento dos maus caminhos. E aí, como texto base, usamos 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E nessa segunda mensagem de hoje, estaremos falando em o seu segundo tópico do estudo da palavra de Deus. Isso mesmo, o estudo da palavra de Deus, que está em João, capítulo 5, versículo 39. João, capítulo 5, versículo 39. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testemunham acerca de mim. Olha, é um imperativo. O imperativo está sendo falado por Cristo, que é a palavra. O meio pelo qual temos de conhecer a Deus é por 2 questões. Pela proclamação dos céus que anunciam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Conta-se que um ateu foi para uma ilha paradisíaca quando casou e queria criar o seu filho sem contato com a sociedade, para que jamais pudesse ouvir acerca da existência de Deus. E assim o fez. Muito rico, cheio de muitas posses e com renda para viver as suas gerações seguintes, até a 4ª e 5ª geração. Foi para esta ilha e lá começou a criar o seu filho, proibindo a sua esposa de dizer a ele da existência de um Deus. E assim o fizeram. E os anos foram se passando, e aquela criança foi crescendo, e ao contemplar a natureza, e ao contemplar o firmamento, ao contemplar as luas e as estrelas, começou a fazer perguntas ao seu pai. Pai, me diz uma coisa, foi o Senhor que fez este lindo bosque? E o pai disse, não. Foi o Senhor que fez estas cachoeiras com águas doces e cristalinas? O pai disse, não. Foi o Senhor que criou esse mar azul com todos estes que habitam no mar? E o pai disse, não. E o filho continuou o seu inventário conversando com o pai e disse, pai, por acaso foi o Senhor que criou todas estas aves que voam de multicores, com cânticos dos mais diversificados possível? O pai disse, não. Foi o Senhor que criou todos estes répteis? O pai disse, não. Foi o Senhor que criou todos esses animais? O pai disse, não. E o filho continuou o seu inventário perguntando, foi o Senhor que criou as estrelas do céu? O pai disse, não. Foi o Senhor que criou a lua? E o pai disse, não. Foi o Senhor que criou essa imensidão azul? O pai disse, não. Foi o Senhor que criou os ventos, as chuvas? E o pai disse, não. E a criança perguntou, então, quem criou tudo isto?
Esta é uma manifestação da glória de Deus como testemunha de que há um Criador supremo sobre todas as coisas. E não precisa ninguém falar que há um supremo Criador, tendo por muitos tido como o grande arquiteto do universo, tendo alguns na sua insanidade, e até aqueles desta mídia da qual falamos agora, e quando colocamos a palavra Deus, tem um sublinhar vermelho, dizendo que é errado, quando que na realidade há um só Deus e um só mediador. Oh, amados de Jesus Cristo, há outras diversas maneiras de descobrirmos que há um Deus. Mas há uma maneira preciosa para conhecermos a Deus: o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor e o seu perdão, que está na palavra de Deus. E aqui em João capítulo 5, versículo 39, está nos dizendo como devemos conhecer a Deus. Em primeira instância, amados, nós falamos que conhecendo Deus é necessário nos arrependermos. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Estude a palavra de Deus. A vida eterna, ela são as que testificam, as que testemunham de que há um Deus supremo, santo, poderoso, eterno, glorioso, majestoso, cheio de graça e cheio de misericórdia. E a graça de Deus, amados, de Jesus Cristo, ela é extensiva de uma maneira maravilhosa. Então, nós podemos conceituá-la em 3 pontos, a saber: graça preveniente, é uma dádiva sempre disponível, podendo ser não podendo ser recuada. É uma graça, é uma dádiva sempre disponível. E esse sempre aqui, amados de Jesus Cristo, não é um sempre eterno, porque há um período em que a salvação não será mais pela graça, que está mencionado na palavra de Deus, nas 70 semanas de Daniel, em o seu epílogo. Oh, amados de Jesus Cristo, o segundo tipo da graça é a graça justificadora. E essa graça preveniente, coloca aí, Alex, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Você viu o que Paulo está dizendo aí? Que para a proclamação desta graça, devemos nos aproximarmos de Deus. Chegai-vos a mim, eu vos achegarei a vós, e seremos testemunhas. O que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra, proclamadores da graça preveniente, desta dádiva maravilhosa. Em segundo lugar, meus amados, a graça justificadora, que trata da reconciliação, do perdão e da restauração do homem. E em terceiro, a graça santificadora,
que nos traz o crescimento espiritual, que nos traz o amadurecimento espiritual. Então, tratando do crescimento espiritual, em tratando como crescer na presença de Deus, Tiago capítulo 2, versículo 17, nos elucida com este respeito. Deste modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. É um crescimento vertical e um crescimento horizontal. Crescimento vertical chegando-se a Deus, crescimento horizontal chegando aos homens, indo de encontro àqueles que perecem nas trevas, sem luz, sem Deus e sem salvação, sempre com alguma coisa na mão. Dá-lhes voz de comer. Na segunda parte do segundo episódio da nossa jornada na cidade de Jacupiranga, que tínhamos e temos como propósito chegarmos aos bananais, aqueles que estão naquela imensa floresta pulmonar verde dos bananais, com míseros salários, alcançá-los com víveres, com roupas, com remédios e com cestas básicas. Da primeira vez não alcançamos o sucesso que almejávamos, pois muito pouco fizemos em relação a ir ao alcance daquelas pessoas. E agora, nesta segunda fase, e eu não sei se haverá terceira, porque o tempo para mim está acabando, eu quero vos dizer que o nosso desejo é ganharmos almas, e para chegarmos lá naquela floresta de bananais verdes, lá naquele mundo de bananais, onde tem vidas escondidas em seus seios, é alguém chegar com alguma roupa, é alguém chegar com algum medicamento, é alguém chegar com alguma cesta básica, é alguém chegar com algum auxílio, para que depois nós chegamos e lá falamos de Jesus Cristo, traçamos o plano da salvação e conquistamos as almas para Cristo. Este é o propósito, este é o fundamento, este é o desejo do nosso coração, que agora esperamos, que agora com a propriedade que temos lá, e a capela que vamos fazer lá, e a pessoa que colocamos lá agora para isso, não se perca no meio de tantas dádivas, trazendo e armazenando para si, mas para alcançar aqueles que necessitam. É pegando com uma mão e entregando com a outra mão. Assim é o Evangelho, recebido com uma mão, nutrido no Espírito e na alma, e distribuindo para todo aquele que necessita desta graça preveniente, para todo aquele que necessita desta graça justificadora, e para todo que necessita desta graça santificadora. Ó amados de Jesus Cristo, a vida eterna são elas que de mim testificam. Então, quando nós vamos falar acerca desta graça, nós temos que falar acerca do dono da graça. Quem é? É Jesus. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, capítulo 16. Não tem como compartilhar desta graça se esta graça não habitar no seu coração, sem que o Pai da graça não habite no seu coração, sem que o Senhor da graça habite em seu coração, que a palavra de Cristo habita em vós ricamente, instrui e aconselha-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração.
Então essa graça é uma graça compartilhada de homens e mulheres que têm gratidão no seu coração por terem um dia sido alcançados, por ter sido um dia reconciliados com Deus, por ter sido um dia perdoado dos seus pecados passados, perdoado dos seus pecados presentes, perdoados dos seus pecados futuros. Oh, amados de Jesus Cristo, instrui e aconselha, louvando a Deus com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Há pessoas que fazem parte do nosso meio eclesiológico que só abrem a boca para reclamar, que só abrem a boca para se lamuriar, ao invés de agradecer por não ter o que perder, por ter tido um encontro pessoal com Cristo e ter recebido salvação, vida eterna, perdão pelo pecado, nome escrito no livro da vida. Reclama de tudo, em tudo dai graças. O que tem hoje para comer, louvado seja Deus. O que tem hoje para vestir, louvado seja Deus. O que é que temos para hoje, o dia de hoje, e basta para cada dia o seu mal, mas nós temos Jesus no nosso coração. Nós somos de Jesus. Estávamos destinados à matança, estávamos destinados ao inferno, e Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Salmos 1, 2 e 3. Há pessoas que têm prazer em muitas coisas, dentre elas, dentro da nossa fé, da nossa denominação, é muitos que têm prazer no vinho, é muitos que têm prazer na cerveja, é muitos que têm prazer nos times de futebol, é muitos que têm prazer nas músicas clássicas, é muitos que têm prazer nas coisas do mundo, no sexo, no funk e em tantas porcarias. Quando o salmista diz: o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ah, como é bom meditar na palavra de Deus. Amados de Jesus Cristo, examinar as Escrituras, elas se completam no exercício diário de relembrar e de proclamar. Sabe por quê? Porque na proclamação vem a lembrança. Na pregação do Evangelho, no testemunho pessoal vem a lembrança. Às vezes você lê, e se esquece de tudo aquilo que você já leu. Por que que se esquece? Porque não aplica. Porque não dá lugar ao Espírito Santo. Quando proclamamos a Cristo, quando proclamamos a Cristo por intermédio da palavra de Deus, há um turbilhão de textos bíblicos que saem da parte traseira do nosso cérebro e vão indo à frente e vão entrando na nossa boca. E as pessoas dizem: que conhecimento é esse? Esse é o conhecimento que Jesus falou que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo aquilo que vimos e ouvimos. É exercício, e o exercício é na prática da meditação e do estudo da palavra de Deus diariamente. Gasto nas minhas pesquisas, gasto a maior parte do meu dia vivendo isso, pensando nisso, estudando isso. Por quê? Porque eu vivo isso. Há pessoas que creem de formas diferentes das formas como creio. Há pessoas que se vinculam a doutrinas que começaram no século XV, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Mas a Bíblia, ela é muito maior do que estes pensadores teológicos que criam pensamentos, dos quais vos falei um, que é do século XVI. Oh, amados de Jesus Cristo, nós precisamos obedecer a Jesus. Se o Senhor está mandando examinar as Escrituras, e ainda que hajam palavras dizendo: o Antigo Testamento sim é verdadeiro porque é escrito pelos judeus, mas o Novo Testamento foi escrito pela
Amados de Jesus Cristo, nunca nos esqueçamos que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para repreender, para corrigir, para redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Eu não posso crer que a palavra de Deus, que é santa, que é eterna, que é bendita e que é gloriosa, tenha textos assim como os amilenistas dizem acerca de Apocalipse capítulo 20, que não é literal. Se não fosse literal, Jesus não perderia tempo para dizer: escreve estas palavras, porque são dignas. As pessoas às vezes se firmam em não ter Apocalipse capítulo 20 como literal, porque estão debaixo do domínio de Bafomede, porque não querem o seu líder aprisionado por 1000 anos. Ele já enganou 1/3 da população celestial, sendo precipitado ele e 1/3 da população celestial para as regiões baixas. E agora há um grande número de pessoas dentro das igrejas evangélicas defendendo um engano humano, dizendo não na literalidade da Bíblia. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no que está escrito, eu creio na sombra do Onipotente, eu creio nas asas do Altíssimo, debaixo delas eu creio. Amados do Senhor Jesus Cristo, estas questões, elas nos ensinam, e a palavra de Deus, ela nos ensina, além de lermos e estudarmos a sua palavra, é o que falaremos nesta noite aqui na oração, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 11. Mateus 6, versículo 11. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Amados de Jesus Cristo, é o que tem para hoje. Depois que viemos para o ministério, uma das lutas maiores que a minha esposa enfrentou foi: o que colocar no fogo hoje? Qual é a mistura? Qual é a comida? É o que tiver. Tendo arroz, água e sal, já dá para matar a fome. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, que nos sustenta, que nos fortalece. Amados de Jesus Cristo, são questões que devemos entender. Ele nos ensina que não é só de pão que o homem vive. O que é que temos na hora do almoço? O que é que temos na mesa do café? O que é que temos no nosso jantar? Às vezes as pessoas que vão nos visitar só têm café corajoso. E não há demérito em não termos o que tínhamos até então, quando a nossa casa ela era cheia todos os dias em que lá nela estava. E no fim de semana, ao chegar na sexta-feira, a minha casa tinha 40, 50 pessoas que ficavam dentro dela. E ficavam até na segunda-feira à noite. E a churrasqueira, ela não apagava. E essas pessoas não mais nos visitam. Porque os amigos dos ricos são muitos, mas os amigos mais do pobre, até o seu irmão é seu inimigo. Amados de Jesus Cristo, o importante é ter Deus na vida. O importante é ter Deus na casa. O importante é a casa ser de Deus e você ser de Deus e conhecer a Deus e se aproximar de Deus e viver para a gloriosa graça de Deus. Oh, amados, nós não somos vistos pela nossa conta bancária. Nós não somos vistos pela nossa cultura. Nós somos vistos por um coração puro, por um coração reto. Nós valemos para Deus, não por aquilo que temos. Você vê a cada dia pessoas morrendo
e deixando seus bens e indo sem nada. O que você vai chegar na presença de Deus com as suas mãos quando Ele te perguntar: mostre-me as suas mãos? Mãos vazias, contentamento, não só de pão o homem viverá. Jesus diz que nós precisamos do alimento espiritual. Salmos 119, 15. Salmos 119, 15. Em teus preceitos quero meditar e ficar atento no seu caminho. Josué 1, 8. Josué 1, 8. Que o livro da Torá esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. Salmos 1, 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ocupa-te destas coisas e farás prosperar o teu caminho e o caminho dos que te ouvem. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Amados, havia muitas artes, muita ciência, e nunca houve uma nação de gente tão sabida como o povo de Israel. Mas o que importa na vida é o conhecimento de Deus. E Oséias está aqui denunciando a queda do povo de Israel em todos os tempos, em todas as épocas, antes dele, durante a vida dele e depois da vida dele. Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Porque fostes negligentes do ensino. Eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá, da lei de teu Deus. Eis que eu também ignorarei os vossos filhos. Queridos irmãos, a Ludmila ontem à noite postou alguém com uma túnica branca, com uma capa sobre a túnica branca, vermelho camisim, rodando e ciscando mais do que peru em terreiro. E ela ficou assombrada e disse: pastor, o que é isso aqui? Isso aí é isso aí. Há muitas igrejas agora que estão fechadas pela manhã, porque não tem mais escola bíblica dominical. E vocês podem ver pelo quórum o interesse que as pessoas têm em aprender da palavra de Deus. Quase que nenhum. Mas essas igrejas são cheias. Elas são lotadas. E as pessoas sapateiam, balbuceiam, babam, caem, são jogados capa em cima. Mulheres caem com pernas para o alto. E é aquela ciscação, aquele rodopio, aquelas coisas loucas, e um falar em línguas, sem que haja intérprete, sem ordem, uma desordem total. E as igrejas cheias. Mas onde se prega a palavra, sem quórum nenhum. Ó, amados de Jesus Cristo, é por isso que o povo está perecendo. É por isso que nós estamos chegando na situação em que estamos chegando. E essas igrejas, elas vão rachando. E vão sendo inimigos. E todos têm o Espírito Santo. E todos vão para o céu. Endireitai os vossos caminhos. Endireitai as vossas veredas.
Sem palavra de Deus não tem vida. Não há vida fora da palavra, porque o verbo é vivo. E ele diz: não quereis vir a mim para teres vida? Na palavra encontramos vida eterna. Amados de Jesus Cristo, o tesouro de Deus. Mateus capítulo 13, de 44 a 52. Mateus capítulo 13, de 44 a 52. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando está repleto, os pescadores a puxam para cima. Então se assentam e juntam os bons nos cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Então lhes perguntou Jesus: entendestes todas estas parábolas? Ao que eles responderam: sim, Senhor. E Jesus lhes disse: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, o que você tem? Qual é a riqueza que você tem? Lucas capítulo 9, versículo 23. Esta é a grande problemática do Evangelho. Aqui nós vemos pessoas trocando tudo o que tinha por uma única coisa. E aqui nós vemos pessoas, nesse pós-modernismo de hoje, pregando o evangelho do crescimento de riquezas terrenas que são perecíveis. Mas as pessoas buscam igrejas que prometem carro, casa, sítio, casa na praia, viagens internacionais, muito dinheiro. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Jogue tudo o que você tem que julga valioso fora. Vem, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Amados de Jesus Cristo, quando as redes foram cheias com aqueles 52 grandes peixes que quase irrompiam as redes e levavam as pequenas embarcações ao fundo daquele grande mar de água doce, eles deixaram tudo, porque Jesus lhes prometeu: venham e eu vos farei pescadores de homens. O que é que você está esperando? Por que você não se alimenta do pão diário? Por que você não se alimenta da palavra de Deus? Por que você não se aproxima de Deus? Por que você reluta tanto em aproximar-se de Deus? Por que você insiste na inanição e no raquitismo espiritual? E Deus tenha, pois, compaixão e misericórdia da sua vida, da minha vida e da nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Pai celestial, eu quero agradecer ao Senhor no santo, no eterno e no glorioso nome de Jesus, por mais uma manhã na tua casa com o Senhor e com o povo do Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Há muitos que estão como um macaco que descobriu sementes dentro de um jarro e enfiou as mãos, pegou as sementes
e tenta tirar e nunca as consegue. Essa é uma palavra que Jesus Cristo pôs no meu coração agora para você. Abra a mão, vira o vaso. É a palavra de hoje para você. Deus tenha misericórdia da sua vida. Não morra com mãos cheias do alimento material, com fome do principal alimento, que é a palavra de Deus.